Bem-vindo! Neste tutorial falarei a respeito de uma ferramenta que é denominada Bisect, que traduzida significa bifurcar. Esta ferramenta ela pode ser utilizável no modo de edição e vamos aprender como usá-la aqui nos nossos projetos. Vamos selecionar o cubo, aproximar com o botão do meio e vamos sair do modo de objeto e entrarmos no modo de edição clicando aqui embaixo ou usando a tecla Tab. Vocês vão identificar essa ferramenta aqui na lateral esquerda, na Tool Shelf, que é a estante de ferramentas. Nós podemos ver na guia Tools, na opção ADD, a ferramenta Bisect, fazendo parte das ferramentas disponíveis, aqui embaixo. Podem também vir aqui nesse menu, na parte inferior da 3D View de edição. A opção Mesh, que significa malha, nós vamos ver aqui a ferramenta também constando na seleção de recursos. E temos também como encostar o cursor no meio, clicar a barra de espaço e digitar a palavra Bisect, onde nós temos a listagem da ferramenta que faz parte dos recursos do Blender. Então já vimos que temos três formas de acioná-la. E para usarmos, antes de mais nada, nós temos que ter todo o objeto selecionado, caso contrário a ferramenta não irá funcionar. E com o cubo selecionado, nós vamos então clicar aqui na ferramenta Bisect, verifique que não acontece nada, mas quando nós seguramos o botão esquerdo do mouse, damos um clique, arrastamos com ele pressionado, e atravessamos a malha do objeto, verifique que surge uma linha. Essa linha é justamente a ferramenta Bisect. Quando largamos, vamos ver aqui que houve um corte na superfície, cortando as faces do objeto. Aí vocês vão me dizer, mas isto aí a ferramenta Knife, que é a ferramenta de faca, ela também faz. Ok, mas o recurso que a Bisect traz de especial é que nós, quando usamos essa opção, nós vamos ter aqui na Tool Shelf, na parte inferior esquerda, as propriedades da ferramenta. Antes de manipularmos o objeto, nós podemos aqui alterar alguns parâmetros, por exemplo, de pontos planos e de pontos normais. Quando alteramos esses parâmetros, nós vamos modificar a forma como foi feito esse corte aqui na nossa superfície. Por exemplo, se eu aumentar esse valor, verifique que a linha de corte lá ela é modificada também no objeto. Qualquer parâmetro desse aqui que a gente faça, a gente altera através dessas caixas aqui, que são os sliders, que vão nos permitir fazer transformações da forma como a intersecção foi feita. E o que ela traz de bom está aqui embaixo. Nós temos três caixas selecionáveis. Por exemplo, o Fill representa o preenchimento, o Clear Inner representa a limpeza interna e o Clear Outer ele significa a limpeza externa. Então, quando nós clicamos Clear Outer, repare que nós temos um processo de corte. Se nós desabilitarmos, o nosso objeto cubo volta ao normal. Se utilizarmos o Clear Inner, nós fazemos uma outra forma de corte. Se dermos agora o clique com o botão do meio do mouse para dar um giro orbital, nós vamos ver que tanto o corte, o Clear Outer ou Clear Inner, eles vão fazer cortes de forma vazada. Então nós temos a opção de utilizarmos o fio para acrescentarmos uma face entre as arestas onde o corte foi seccionado para fazermos o efeito da ferramenta Bisect. Para nós usarmos novamente o recurso Bisect sobre objeto, basta que a gente clique a tecla A para ativá-lo. Repare que as nossas propriedades sumiram daqui e nós podemos vir aqui novamente, por exemplo. Verifique que ele deu um erro porque eu não selecionei o objeto, eu tenho que clicar a tecla A para selecionar todo o objeto. Vou vir aqui e vou utilizar a opção Bisect e vou dessa vez segurar aqui embaixo, fazer um corte nesse tipo aqui, atravessando dessa forma. Vou largar a ferramenta, vou segurar o botão do meio do mouse e repare que eu dei uma outra secção no meu objeto, criando uma forma. Vou clicar a tecla A, selecionar novamente todo o objeto, vou usar novamente a ferramenta Bisect, vou dar um corte da parte daqui de baixo, vou arrastar a setinha aqui em cima para que ele faça um aparo nesse tipo aqui, e vou fazendo aparos na superfície do objeto, criando formas aqui bem legais junto à nossa modelagem. Vamos ver aqui, por exemplo, vou dar um new aqui, para nós zerarmos, e vou utilizar um objeto aqui no formato esférico, para vocês verem como é interessante isso. Eu vou apagar o cubo com X,
E vou adicionar aqui um objeto clicando Shift A. Vai ser um objeto, dessa vez no formato UV-esfera. Vou aproximar a minha esfera aqui e vamos voltar para o nosso modo de edição. E agora com a nossa ferramenta Bisect já selecionada, já que o meu objeto também já está todo selecionado, eu vou utilizar aqui o clique com o botão esquerdo do mouse, arrastá-lo e vou dar um corte mais ou menos nesse ponto aqui nessa esfera. Vocês não vão ver, por enquanto, os efeitos, porque aqui embaixo nas propriedades, como eu reinicializei a interface, eu tenho aqui novamente aquelas caixas selecionáveis desmarcadas. Se eu clicar em Clear Order, desculpa aí meu inglês pessoal, tá? Eu tenho esse efeito de cá. E aí se eu quiser dar o fio, eu começo a fazer esse preenchimento. E aqui, a partir desse processo, simplesmente eu posso vir já com a ferramenta, selecionar novamente com a tecla A todo o objeto, acionar novamente o Bisect, clicando aqui. Vou utilizar esse recurso para dar um corte aqui nesse sentido. E vou dar um giro aqui. Vou novamente com o botão esquerdo selecionar a ferramenta Bisect, só que eu tenho que selecionar o objeto antes, com a tecla A. E vou, pessoal, fazendo alguns cortes aqui interessantes. E vou assim aparando as bordas da UV-esfera, que vai se transformando em outro objeto de acordo aqui com a utilização do Bisect. Vocês vão ver aí no final o vídeo que eu fiz com alguns efeitos. E isso é muito bom para vocês utilizarem aí criando rochas, pedras, criando modelagens interessantes, como se estivesse lapidando aqui o objeto. Então aproveitem esse recurso, usem a ferramenta e sucesso aí nos projetos. Até a próxima!